Terráqueos, bora falar de controle, tá? É muito importante que a gente desmistifique isso, que a gente ressignifique isso. Porque o controle, às vezes a pessoa associa isso como organização, responsabilidade, planejamento, é como se controlar fosse algo positivo, né? Uma forma de garantir que as coisas deem certo, enfim. Mas na prática, gente, o excesso de controle, ele quase nunca vem dessa clareza. Ele vem de medo. E isso muda completamente a forma de entender esse comportamento. O cérebro humano ele foi desenhado para prever e reduzir incerteza. Então, durante a evolução, quanto mais previsível fosse o ambiente, óbvio que as chances eram maiores de sobreviver, né? Então, o sistema passou a buscar padrões, antecipar cenário, tentar manter tudo dentro de um nível de segurança conhecido. Só que o problema é que a vida não é previsível o tempo inteiro, né, gente? Então, quando a pessoa tenta forçar esse controle sobre algo que é naturalmente dinâmico, assim, ela entra em conflito, né? E é um conflito constante com a própria realidade dela. Na neurociência, isso está ligado à necessidade de reduzir sensação de ameaça, porque quando você não sabe o que vai acontecer, o seu cérebro vai interpretar como risco, que é o que a gente falou na aula anterior também. Então, ele tenta compensar criando estratégia de controle. Então, a gente pensa demais, planeja demais, antecipa problema. Gente, antecipar problema era comigo mesmo, né? Eu falava que eu era realista, não era pessimista. A gente tenta garantir os resultados, né, antes que as coisas aconteçam, uma loucura isso. E esse tipo de funcionamento vai mantendo o seu sistema em alerta o tempo todo. Porque o controle nunca vai ser o suficiente, gente. Sempre vai existir uma variável que escapa disso, daquilo que você previu. E aí começa aquele ciclo interessante, porque quanto mais a gente tenta controlar, mais a gente percebe que a gente não consegue. E aí vai aumentando a ansiedade, vai aumentando a necessidade de controle, né? Enfim, porque aí a gente vai criando um padrão de esforço para garantir que essa segurança, né? E aí acaba gerando o oposto. Então é uma instabilidade interna, assim, terrível. E aí, quando a gente vê pela perspectiva da consciência, né, fica mais claro ainda, porque o controle está ligado à dificuldade de lidar com o desconhecido, controlar daquela sensação de domínio, de estabilidade, de previsibilidade. Só que não controlar vai exigir confiança, né? A fé que a gente fala. Flexibilidade, vai exigir uma abertura que muitas vezes a pessoa ainda não desenvolveu. Então, ela prefere manter tudo sob vigilância constante ali, né? Mesmo que isso vai custar energia, leveza, oportunidade, enfim. Tanto faz, né? Tem um impacto, gente, na forma como a realidade vai se organizando na nossa experiência. Porque quando a gente está tentando controlar tudo, a gente fica menos disponível para perceber o que está surgindo fora do nosso plano. Então você vai filtrando a realidade com base naquilo que você espera. Então, se acontecer alguma coisa diferente daquilo, se o dinheiro tiver que vir para um lugar que você não previu, você já não consegue sacar, não consegue captar, por exemplo. Porque a verdade é que existem muitas possibilidades que acontecem ao mesmo tempo e elas deixam de ser percebidas porque a gente não tinha planejado, não tinha definido aquilo como certo. As coisas podem vir de fontes que a gente nem imagina. Então, o controle ele não só limita a experiência, mas também ele reduz a capacidade da gente de se adaptar, porque a gente fica preso num cenário mental, enquanto a vida continua se movimentando ali. E aí, quanto mais a gente tenta ajustar a realidade dentro daquele controle que a gente planeja, a gente vai se frustrando, porque o mundo ele não vai se organizar a partir da sua expectativa. O controle também ele vai ter essa ligação com a identidade, porque a gente pensa, a gente acredita que precisa estar no controle, a gente acredita que precisa planejar para se sentir segura, competente, né, para estar no comando da própria vida, vai sustentando esse comportamento não só por conta do hábito, mas que reforça como a gente se enxerga. E aí dificulta mais ainda essa mudança, né? A gente tem aquele negócio, eu sou controlada, eu planejo tudo, não sei o que não tem nada a ver. Porque quando a gente começa a observar isso com mais clareza, vai ficar claro ali, evidente que o controle não vai garantir nunca o resultado. Ele só vai te dar a sensação de que você está fazendo algo. Só que na prática, o que realmente muda a forma como a vida se organiza é o estado a partir do qual você age. Porque quando você está mais regulado, mais presente e menos reativo, você consegue responder melhor ao que surge sem precisar antecipar tudo. Isso não significa ser irresponsável. Significa só que você sai de um estado de tentativa constante de controlar as coisas para um estado
de ajuste com a realidade. Você ainda escolhe, ainda decide, só que não força as coisas a acontecer tudo exatamente igual você imaginou. Então, a gente chega à conclusão de que a gente não precisa controlar a vida, e sim a gente controla a nossa energia, né? No que a gente está gastando a nossa energia? Tentando garantir alguma coisa que não tem garantia nenhuma, é incontrolável. Porque a partir do momento que a gente percebe isso, a gente começa a se mover de forma mais eficiente e com menos tensão. A gente vai ter mais clareza. A gente vai ter mais clareza. Se você pensar bem na sua vida, quantas vezes você conseguiu controlar uma situação? Quantas vezes você conseguiu controlar alguém? A gente falou muito de situações, de como a vida acontece aqui, mas eu tô falando de pessoas também. Quantas vezes você não tentou controlar as pessoas? E as pessoas, elas fazem o que querem. Elas têm esse direito, livre-arbítrio. E aí você se frustra porque porque a pessoa não dá para você aquilo que você quer, sendo que ela não precisa. A gente tem que entender que ninguém é obrigado a nada, nem você. Parar de colocar tanta expectativa nas pessoas e nas situações. Parar de tentar controlar tanto as pessoas e as situações. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa que eu não sinto ciúmes, né? E meu marido no começo ele estranhava muito, porque esse é o padrão das pessoas, né? Ai, nossa, você achar que ciúme, um pouquinho de ciúmes faz bem. Pra mim, um pouquinho de ciúmes é uma merda, que nem muito ciúmes, né? Ciúmes eu acho que é um dos sentimentos mais escrotos que existem na face da Terra, porque ele demonstra que você não tem segurança, não tem amor próprio, não tem confiança na pessoa. E outra, se tá com a pessoa e sabe que que ela te trai, você está porque quer, né? Sabe que se você acha que ela vai olhar para outra pessoa, então ou você é muito inseguro, ou a pessoa realmente faz isso e você aceita e tá junto só para poder encher o saco dela e ela te encher o saco. E assim, não vejo nenhum fundamento nisso. E no começo meu marido achou que era truque meu. Mas não é, eu não tenho. Eu tenho amor próprio, se eu não quiser estar com a pessoa, eu não tô. E eu também não controlo ele faz o que ele quer. E talvez por ter esse comportamento de não controlar, ele nunca sai com os amigos para beber, ele fica comigo, ele sai comigo para beber. Ele opta pela família dele sempre, porque não dá que... Parece que assim, quanto mais você controla, mais a pessoa quer sair correndo. E por eu não controlar, ele não... Gente, sem brincadeira, às vezes eu até incentivo, vai sair com seus amigos, vai fofocar, falar mal de mim. Ele não tem essa rotina, ele não tem essa vontade. Ele prefere curtir comigo. E eu acho esquisito isso até, né? Porque a gente ouve as pessoas falando, fulano foi jogar futebol, não sei o quê, e ele nem pensa nisso. E se por acaso, já aconteceu algumas vezes, se eu quiser sair com as minhas amigas, eu vou. Primeiro que eu não vou nem pedir permissão, eu só vou comunicar, olha, eu vou sair com as minhas amigas, ou com os meus amigos também, porque eu tenho muito amigo homem, né? Também tá cagando. Ele preferiria que eu chamasse ele pra ir junto. Mas assim, não existe esse controle, porque a gente sabe que a gente é indivíduo. Cada um faz o que quer da vida. Cada um faz o que quer da vida. O nosso diferencial é que a gente prefere ficar um com o outro. Essa é o grande lance. Talvez a gente só prefira ficar um com o outro porque nenhum controla o outro. Mesma coisa com os meus filhos, não controlo. Eu dou exemplo. É diferente. E eles são muito honestos, muito maravilhosos, incríveis, perfeitos, mas é só exemplo, eu não controlo nada, né? As situações, eu sempre quis ter o controle das situações. Sou virginiana, sempre planejei as coisas. E aí uma hora eu vi que eu não adiantava de porra nenhuma. E aí quando a gente pensa em lei da atração, né? Em você acessar suas realidades, a gente sabe que existe o tal do efeito Zenão. Quando você põe muita força, você perde. Quando você se apega muito a alguma coisa, você perde, né? Que quando você solta, tudo acontece. O controle, ele é o mesmo, né? Enquanto você tá ali querendo controlar o resultado a qualquer custo, você pode ter o efeito Zenão. A coisa pode degringolar completamente, porque as coisas elas têm que ocorrer de uma forma natural. Você age e você solta, né? Não é que você vai ficar sem fazer nada e deixar rolar. Você vai agir em prol dessa coisa e vai soltar. Acabou, fiz minha parte, agora eu vou esperar o resultado. O certo é não ter expectativa. Mas assim, vou esperar o resultado, vou aguardar o resultado. Mas o correto é não ter expectativa nenhuma. Fiz minha parte, soltei, o negócio vem.
Gente, na hora que a gente entende isso, fica muito mais fácil, tá? Até a próxima aula, gente, e pensem nisso, porque eu juro pra vocês que, assim, vão ter muitas aulas que vão mudar muitas coisas na cabeça de vocês, mas essas coisas mais simples, tipo medo, drama, controle, crença, essas mais simples, elas são essenciais. Vocês precisam entender que vocês não precisam disso na vida de vocês. A partir daí, a gente vai abrir infinitas possibilidades aqui no curso. Vocês vão chegar em lugares que vocês nem imaginavam, mas essas coisinhas bobas, elas são as principais, assim, as principais coisas que vocês precisam realmente limpar, tá bom? Até a próxima!